Olá! Hoje a gente vai explorar umas coisas bem legais que as nossas fontes mostraram. Tipo, como micro-organismos pequenininhos e até plantas comuns podem ser, assim, surpreendentemente bons para limpar solos contaminados, às vezes até melhores que os métodos mais brutos, né? A gente deu uma olhada em artigos da Cielo, sabe? E uns textos de referência online, um estudo sobre plantas específicas, até posts de blog. O foco é entender como funcionam a biorremediação e a fitorremediação, principalmente contra aqueles vilões tipo derivados de petróleo, os BTEX e metais pesados de mineração. Queremos, assim, desvendar esses mecanismos biológicos, ver o potencial aqui no Brasil e, claro, comparar com outras saídas. Vamos nessa. Começando pela biorremediação. A ideia é usar bactérias, fungos, leveduras para, quebrar ou imobilizar a sujeira. Exatamente. E o mais fascinante, sabe, é que esses micro-organismos, eles veem os contaminantes como comida mesmo. Eles tiram energia disso. Pega, por exemplo, as bactérias do gênero Pseudomonas. Algumas são tipo especialistas em quebrar as moléculas complexas do óleo. Transformam aquele lodo tóxico em coisas mais simples, menos agressivas. Que incrível! Eles literalmente comem a poluição, então, e essa limpeza pode acontecer lá no local mesmo, né? O in situ, que geralmente é mais barato, ou podem tirar o solo para tratar fora o ex situ, que aí dá mais controle. É isso. Correto. O in situ tem essa vantagem do custo, mas o ex situ permite controlar melhor as condições. E o sucesso, olha, depende muito disso. Condições como oxigênio na medida certa, ou até a falta dele, né, nos processos anaeróbicos. E também nutrientes, tipo nitrogênio, fósforo, umidade, e o ambiente não pode ser muito ácido nem muito básico. O pH ideal fica ali entre 6,5 e 8,5. Ah, entendi. E a temperatura também conta muito. O ótimo é entre 25 e 30 graus Celsius, o que, convenhamos, é bem comum em várias partes do Brasil, né? Sim. Então o nosso clima pode até ajudar bastante. E ainda dá para dar uma força para esses micróbios, certo? Com a bioestimulação, colocando mais nutrientes, ou a bioaumentação, que é quando se coloca micróbios mais turbinados, mas isso exige mais cuidado, né? Com as regras tipo da CETESB. Exatamente. Precisa de atenção regulatória, sim. A bioaumentação envolve introduzir organismos, então tem que ser bem controlado. Agora, se os micróbios são uma frente de batalha, o reino vegetal oferece outra, que é a fitorremediação. Aí a gente usa plantas e também os micro-organismos que vivem ali coladinhos nas raízes delas na rizosfera, para limpar solo e água. Funciona bem para metais pesados, sabe? Chumbo, cádmio e também para poluentes orgânicos. E tem umas plantas que são, tipo, super-heroínas nisso, né? Eu ouvi falar das hiperacumuladoras, que elas absorvem quantidades enormes de metais. As fontes que a gente viu citam girassol, mamona, até o aguapé, que é famoso por limpar a água. Como elas fazem isso exatamente? Elas têm várias táticas, digamos assim. A fitoextração é uma delas. A planta acumula o metal nela mesma, nas folhas, no caule. Outras usam a fitoestabilização. Nesse caso, elas prendem o contaminante ali no solo, sabe? Impedindo que ele se espalhe pela água ou pelo ar. E tem mais. Algumas conseguem até quebrar quimicamente os poluentes usando suas próprias enzimas. É a fitodegradação. Uau, são várias estratégias. Sim. Mas, claro, tem limites, né? A profundidade que a raiz alcança, por exemplo, e a própria tolerância da planta à toxicidade do contaminante. E aí surge uma questão importante. O que fazer com essa planta depois? Que está carregada de metal pesado, por exemplo. Essa questão da biomassa contaminada é um ponto-chave mesmo. E como essas técnicas mais verdes, digamos assim, se comparam com as mais tradicionais? Aquelas mais químicas ou físicas? Olha, geralmente os métodos biológicos são mais lentos. Isso é um fato. Técnicas como a oxidação química in situ, que é basicamente injetar químicos fortes para destruir o contaminante rapidinho, ou a extração de vapores do solo, que suga compostos voláteis, são mais rápidas sim. Mas devem ter outras desvantagens, imagina? Exato. A oxidação pode ser cara, complexa de aplicar, e a extração de vapores muitas vezes só muda o problema de lugar, sabe? Tira do solo, mas pode ir para o ar, não elimina de verdade. Entendi. Então, parece que o dilema muitas vezes é velocidade versus
custo e impacto ambiental menor, né? As fontes que a gente consultou indicam que a biorremediação, por exemplo, costuma sair bem mais em conta que incinerar o solo contaminado. Exato. O custo-benefício ambiental e também o econômico das abordagens biológicas costuma ser bem atraente. Só que a familiaridade, a rapidez dos métodos convencionais ainda pesam muito na hora da decisão, sabe? Para as empresas, para os órgãos ambientais. Falta talvez um pouco mais de confiança, de casos de sucesso bem documentados em larga escala aqui no Brasil. E falando em Brasil, como a gente está nisso? Temos um potencial enorme, né? Com nosso clima, nossa biodiversidade. Sem dúvida alguma, o potencial é vasto, tanto em micro-organismos nativos que a gente nem conhece direito ainda, quanto em plantas adaptadas às nossas condições. A pesquisa avança sim, mas a aplicação prática ainda está engatinhando um pouco se comparado a outros países. A gente precisa consolidar mais os protocolos, sabe? Ter ferramentas que ajudem a decidir quando essas técnicas são realmente a melhor opção para cada situação. Superar barreiras técnicas, econômicas e até as regulatórias. Certo. Então, resumindo um pouco nossa conversa, biorremediação e fitorremediação são ferramentas poderosas que vêm da própria natureza para lidar com solos e águas contaminadas. Usam micróbios, usam plantas. Oferecem vantagens de custo, são mais ecológicas, mas geralmente são mais lentas e têm seus próprios desafios. E o potencial no Brasil é gigante, mas ainda precisa ser mais explorado na prática. É isso. Perfeito. E fica muito claro que não existe uma solução única, uma bala de prata. A análise tem que ser caso a caso. Entender o tipo de solo, o tipo de contaminante, a escala do problema, otimizar as condições para os micróbios, escolher a planta certa, ou, muitas vezes, a solução ideal é combinar diferentes técnicas de forma inteligente. Buscar o equilíbrio entre custo, tempo e, claro, a recuperação ambiental de verdade. E para a gente pensar um pouco mais, você mencionou o desafio da biomassa das plantas que acumulam metais na fitorremediação, né? E se isso, em vez de ser só um problema de descarte, fosse uma oportunidade? Será que a tal da fitomineração, que seria extrair metais valiosos dessas plantas, poderia se tornar economicamente viável? Transformar um resíduo perigoso em um recurso? Ainda mais num país tão rico em minérios como o Brasil? Fica aí a questão para a gente refletir.